Boa noite, turma. Eu vou falar um pouquinho da parte teórica do efeito chicote e depois vou mostrar como é que faz o exercício. Aqui, olha, volatilidade progressiva nos níveis de estoques, compras e produção à medida em que os pedidos são feitos de jusante a montante na cadeia de suprimentos, provocado pela variação na demanda. Esse de jusante a montante significa que é da ponta de linha de quem está mais próximo do cliente para quem está mais distante, a montante, né? Como se quem estivesse mais em cima nessa cadeia de suprimentos. No caso, a jusante ficam os varejistas, que estão bem próximos, né, dos clientes, e a montante vai seguindo o atacadista, o distribuidor e o fornecedor. O fornecedor é quem sofre mais esse efeito chicote porque ele está muito distante da real demanda, que é lá o cliente final. Outra coisa importante é essa aqui, olha. Tem componente estrutural, mas também psicológico. Essa questão psicológica está aqui, olha. Expectativa de racionamento na oferta, efeito psicológico. Pedidos maiores para ser atendido no que se espera. Isso a gente até vê muito na Marinha. Quando falam, por exemplo, que no paiol de material está acabando o produto de limpeza ou está acabando a resma de papel, o pessoal que vai fazer o pedido precisa, por exemplo, de duas resmas de papel ou 2 galões de água sanitária. Sabe que vai haver um corte lá, porque tem uma oferta limitada, então coloca no pedido um valor maior do que a real necessidade, porque sabe que vai haver corte, que provavelmente não vai conseguir ser atendido na sua totalidade, e aí dá uma ideia incorreta em relação à demanda, né? Isso não fica transparente para quem está lá, né, no alto, né, seria no caso a montante, distante de quem vai de fato consumir, não sabe qual é a real demanda e aí acaba tendo essas flutuações, como aparece aqui no gráfico do efeito chicote, olha. Aqui nesse gráfico, vou até dar um zoom aqui, o varejista é o amarelinho. Ele está perto do cliente final, ele sabe qual é a demanda, então os pedidos dele variam um pouco em relação à real demanda, né? A real demanda aqui bem próximo do 100. Mas conforme ele faz os pedidos dele pro atacadista, que é o verdinho, aí já sofre uma alteração um pouco maior, que é no caso, por exemplo, aqui, olha, se tiver um aumento nessa demanda, né, de compra do varejista pro atacadista, o atacadista também vai sofrer esses efeitos, só que com um delay. Então, como a reação dele não é muito rápida, pode ser que no início ele não tenha a quantidade suficiente e tenha que solicitar pro fabricante, que é quem está montante dele nessa cadeia de suprimentos, um valor maior, mas com um delay, aí o fabricante vai sentir ainda mais esse efeito e o fornecedor mais ainda. O fornecedor está muito distante do varejista. No caso, por exemplo, do varejista fazer promoção e aí acabar aumentando bruscamente a demanda, porque vão ser feitas muitas vendas. Isso vai impactar toda a cadeia, só que se isso não foi avisado com antecedência para o fornecedor estava acostumado com uma demanda e depois ele vai ter que simplesmente fazer uma produção muito maior para poder suprir essas demandas que vão vir do fabricante, do atacadista e depois do varejista, né? Para ele, elas vão chegando em cadeia assim. E isso acaba fazendo esse efeito chicote, que é basicamente a falta de comunicação, a falta de transparência nesse canal. Quem está aqui a montante, o fornecedor, ele não consegue enxergar o que o cliente aqui está demandando, entendeu? Aqui é basicamente seguir as fórmulas. E como o cálculo é feito de jusante, que é aqui o varejista, para montante, a gente vai começar pelo varejista. E o varejista ele tem algumas fórmulas diferentes, né? O varejista, ele como está aqui na demanda, as fórmulas dele não são iguais a esses daqui, atacadista, fabricante, fornecedor. Esses com I
Serve tanto para o atacadista, quanto para o fabricante, quanto para o fornecedor. Mas o varejista tem as fórmulas próprias dele. O meu Excel aqui está fazendo a conta sozinho. Tá fazendo sozinho, mas aí eu vou só mostrar. A gente vai começar aqui, importante saber, além de começar de jusante para montante, outra coisa que é importante saber, que o professor vai dar as fórmulas, é a ordem com que é feito o cálculo. É igual na marinha, né? O mais antigo no meio, depois quem se segue à direita e por último à esquerda. Aqui a gente vai primeiro lançar o estoque inicial, que é a primeira informação que a gente consegue obter em relação aos períodos anteriores. É só ir olhando a fórmula se tiver dúvida. O estoque inicial aqui, eu vou pegar a minha compra do período anterior somado com o meu estoque final do período anterior. Aí aqui, não sei porque já está calculando sozinho, né? Mas aí depois de fazer o meu estoque inicial, eu passaria para o meu estoque final. O meu estoque final aqui é basicamente pegar o que eu tenho de estoque inicial e subtrair da minha demanda. Aí me daria esse valor aqui, nesse caso, 0. Depois de fazer esse cálculo, eu viria aqui para compra, que aí eu ia fechar o meu varejista, que eu ia pegar aqui a minha demanda e subtrair do meu estoque final. E aí eu obtenho esse valor. Primeira coisa, fazer o varejista. Primeiro estoque inicial, depois estoque final e depois a compra. Já para o atacadista, fabricante, fornecedor, aí os cálculos se alteram um pouco, né? Aqui você vai olhar o izinho, tem que ter atenção ao izinho e ao T. Aqui, olha, tem formas com T-1. O T-1 é o período anterior e aqui tem fórmulas com I+1. I+1 é a pessoa que se segue à frente na cadeia de suprimentos. No caso, para o atacadista é o varejista, para o fabricante é o atacadista e para o fornecedor é o fabricante.